Fala galera, eu sou o Paulinho Renato e está começando mais um Balaio Show. Cara, hoje o programa tá demais. Eu tô com um cara aqui, o cara ele tem um conhecimento grandioso na parte cultural e artística. O cara ele é diferente de todos que já passaram por aqui pelo nosso podcast, tá? O seu trabalho é incrível na produção de eventos culturais que cativam e inspiram o público, tá? É com grande prazer que eu recebo e converso no Balaio Show com Rodrigo Peguim! Fala galera, muito boa noite! Uma salva de palmas aí, Ronaldo! Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui, tá? Foi bem recebido aqui nos nossos estúdios? Muito demais, recomendo fortemente. Temos até uma caneca aqui personalizada. Você viu só, né? Adorei. Gostou, né? Você sabe que o último entrevistado meu, que foi o Louco. Você conhece o Louco aqui da cidade de Mogi Guaçu, cara? Não. O Louco é o cara mais pirado do mundo. Ô, Louco, um abraço pra você. Aí ele revelou o que tem dentro dessa caneca. E eu sempre falo pros convidados, ó, não fala, pelo amor de Deus, o que tem. Todo mundo fica curioso de casa pra saber o que tem. E ele revelou que é água, viu, galera? Ó, não é bebida alcoólica, não. O cara era muito louco, mas não era bebida alcoólica. É água, tá? Mas é isso aí, Rodrigão. E aí, como é que tá as coisas, cara? Tudo certo? Cara, numa correria produtiva, numa correria bacana aí, muita coisa acontecendo no campo da cultura, né? Então é um momento bacana. Galera, vamos falar muito de cultura aqui, tá? De produção cultural e artística. E o Rodrigo Peguim tem tudo na ponta da língua pra vocês, tá? Ó, começando com aquela primeira pergunta, o pessoal de casa já até sabe, já tá acostumado. A primeira pergunta que eu faço para todos os nossos convidados, que é a seguinte pergunta para colocar o cara em cima do muro. Quem é Rodrigo Peguim? Paulinho, você começa já jogando a gente na fogueira já, né, cara? Bom, é para isso que eu faço terapia, mas eu ainda não tenho uma resposta objetiva para essa pergunta. Mas, cara, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito inquieta, eu sou um sonhador, um agitador, que acredita no potencial transformador da arte e da cultura. Então eu vivo muito disso que eu acredito no meu dia a dia, no meu trabalho, né? E tem uma frase do Caetano, numa música dele, que ele fala que é um tímido espalhafatoso, uma torre traçada por Gaudí. Eu me encontro muito nessas palavras do Caetano, entendeu? Acho que inquieto, agitador, sonhador, eu me definiria, para começo de conversa, assim. Que legal. E você é muito ansioso? Muito ansioso, muito ansioso. O tempo todo passando um monte de coisa pela cabeça e querendo botar a coisa na frente, querendo fazer acontecer. Tanto que eu faço terapia, comecei a fazer atividade física para dar uma acalmada, parei de fumar faz 3 anos, então assim, tive que dar uma substituída aí, né, para controlar a ansiedade, entendeu? Caramba, cara. Não, bate aqui. Depois que você falou, eu me vi também nesse seu pensamento. Eu sou assim, muito parecido com você. Eu fico ansioso também quando tem algum evento. Sabe, tem um evento, eu quero fazer tudo eu quero deixar tudo da melhor maneira possível, o evento que saia 100%. E a gente sabe que é muito difícil sair aquele 100%. 100% nunca sai, né, Paulinho? Mas assim, quanto mais a gente se dedica, se prepara, organiza coisas, planejamento é essencial, a gente acaba fazendo um negócio legal. Eu acho que é muito de quem se envolve com arte e cultura ter um pouco dessa inquietação e até dessa ansiedade de fazer a coisa dar certo, né? Só que também, cara, quem trabalha com isso, você sabe disso, talvez até melhor do que eu, é uma coisa que não tem preço, né? Quando você vê o evento acontecendo, o negócio ali, todo mundo feliz, contente, batendo palma, aquele olho brilhando, entendeu? É uma coisa assim que não há preço. É extraordinário, não tem preço mesmo. Rodrigo, seguinte, qual é a função do produtor cultural artístico? O pessoal de casa às vezes não sabe, então eu gostaria que você passasse assim, de uma maneira clara, objetiva, qual é a função do produtor cultural e artístico? Bora lá. Paulinho, o trabalho do produtor resumindo muito, produzir, ou seja, fazer com que as coisas aconteçam na cadeia produtiva da cultura, né? Eu costumo dizer que meu trabalho consiste em conectar agentes e facilitar processos da cadeia produtiva da cultura. Trocando em miúdos, a gente é que vai resolver como a coisa vai acontecer. A gente entra em contato com o fornecedor, a gente que contrata material para fazer o palco, o aluguel do som, o aluguel de toda a iluminação, faz a ponte entre o contratante e o artista, entendeu? Basicamente o produtor, ele é a pessoa que tem que estar com um olhar atento para todos esses processos que envolvem, né, o fazer cultural, o acontecimento de eventos, de feiras literárias, de shows, de teatro, quer dizer,
o trabalho do produtor cultural ele é muito diversificado e envolve uma série de processos, uma série de etapas desses processos, entendeu? Então, existem pessoas que são especializadas, por exemplo, na parte mais burocrática, captar verba para executar. Existem pessoas que são mais especializadas naquela parte do controle de palco. Tá, então você está querendo dizer que o produtor cultural, ele tem vários segmentos que envolvem o produtor, não é simplesmente produzir um show de um artista tal. Tem essa parte que você falou, parte burocrática, tem aquele produtor que corre atrás para captar dinheiro para o evento. É dessa maneira? É dessa maneira. Nossa, é bem complexo o negócio, né? É bem complexo, sim. E é muito, por ser diversificado, você não cansa nunca, entendeu? Cada dia você pode estar exercendo uma função depois de um certo tempo de profissão ali, entendeu? Certo. Um artista, por exemplo, você vai produzir um show de um artista. Aí o artista ele tem as suas exigências, é assim que a gente fala. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero o palco desse jeito. Aí fica por sua conta. Seria assim? Isso, em partes, muito disso. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Né? Eu produzi por alguns anos a Virada Cultural Paulista, que é a edição estadual do governo do estado, não do município de São Paulo, da Virada Cultural. E ali, numa dessas ocasiões, em Assis, eu produzi o Moraes Moreira, o show do Moraes Moreira, ali na Virada Cultural de Assis. E a produtora dele queria água de coco para o camarim. Só que a prefeitura de Assis já tinha combinado que não ia dar água de coco, que ia ser um catering padrão, né? O catering é o nome que a gente dá para a alimentação que vai para o camarim. Que ia ser uma coisa padrão para todo mundo, e a do Moraes Moreira quis isso, começou a pressionar. Aí eu entrei nesse meio de campo para negociar com ela. Olha, é o seguinte, Moraes Moreira, então vamos fazer o seguinte, eu vou conseguir essa água de coco, ela pedia 5, eu vou conseguir 2 para você. Sim. E ela queria Coca-Cola e não o refrigerante local, que é o Conte Cola, se eu não me engano, lá de Assis. Conte Ela queria tantas latas. Eu falei, eu vou te conseguir, mas um pouco menos, entendeu? Então isso é uma das funções que o produtor vai fazer. Ele vai entrar e fazer esse meio de campo. Já teve artista, por exemplo, que pediu 3 garrafas de uísque para o camarim. E aí, pro tamanho do show, não dá. Ou então, quando era evento público, não pode ter esse tipo de bebida. Eu peguei, mas falando dessa água de coco, meu, não custava nada também dar água de coco pro Moraes Moreira, meu? Olha, pessoalmente eu concordo contigo. O problema é que... ia sair do seu... a questão é essa, quer sair do seu bolso? Não, pelo contrário, ia sair do nosso bolso enquanto contribuinte, você está entendendo? Porque nesse caso, era uma produção do governo do estado. Entendi. Então, assim, foi determinado que o camarim ia ser padrão. Então, para resolver o conflito, no fim das contas, eu paguei essa água de coco. Mas, meu amigo, para Moraes Moreira, eu fiz questão de pagar uma água de coco, você está entendendo? Legal, cara. Meu, então você pagou a água de coco do Moraes Moreira. Aí, Miguel, pagou a água de coco do Moraes Moreira, cara. Privilégio. Nossa, que coisa, cara. Mas isso aí não entra como exigência de camarim do artista para vocês. Não seria uma exigência, seria uma... Tipo, eu vou fazer um agrado, né? Isso, exatamente. Nesse caso foi mais um agrado. Porque no caso de eventos públicos, né, com verba pública, é um camarim padrão, geralmente não pode envolver bebida alcoólica, entendeu? Uma coisa relativamente simples, um lanchinho, uma bolacha, uma fruta, um negócio legal, mas assim, sem grandes extravagâncias. E o lance todo é ser padrão, você entende? Sim. Porque eu abri um precedente. Se o Vanguard, por exemplo, que estava nessa mesma virada cultural, pedisse alguma coisa... Como é que eu ia falar não naquele momento? Mas eu queria ver se você pegasse o show do Capital Inicial, por exemplo, aí o camarim estava enrolado, porque os caras querem umas coisas meio fora de encontrar, né? Difícil pra caramba. Eu já fiz a abertura do show do Capital, na verdade, na época com a banda Zenith. Aliás, um abraço, Rogério. E aí o camarim do cara tem tudo que você imaginar, assim. Mas já é uma coisa, como é um show particular, é diferente, é outra né? Pegada. Aí o pessoal faz exigências, toalha branca. Qual foi, assim, o pedido do contratado, da banda, do artista, que você falou assim, nossa, isso aí tá totalmente diferente do que eu tô acostumado a... Cara, teve alguma coisa de diferente? Teve exótico, quantidade. Algo exótico, assim? Não teve nada demais. Foi uma quantidade que eu achei absurda, assim. Eles estavam em 12 pessoas na equipe e eles pediram 10 pizzas. 10 pizzas para 12 pessoas. Louco, mas a gente come uns 3 pedaços de pizza cada um no máximo. Você entende? Aí eu fiquei meio assim, como era um show privado, a gente tinha vendido bem o ingresso, a gente falou, vamos lá? 10 pizzas. Pagamos as pizzas. Quem comeu as pizzas você lembra onde foi em Mogi Guaçu, não vou citar, tá tudo mas bem. foi aqui no Guaçu mesmo. Eu quero saber quem é esse Fominha aí, esse artista Fominha que pediu 10 pizzas.
De exagero, você concorda comigo? E aí a gente eu acabou vou pra comendo pizzaria, pizza. né? Você já pediu, ganhou uma graninha ali, Exatamente, né? Que é pro cara, tal, fulano tal. Nossa, vai comer a minha pizza, né? E o pessoal nem conhecia na época. O pessoal da pizzaria não conhecia a banda, Tá. mas a banda era bem conhecida aqui. Ah, que legal. E uma outra banda que eu produzi aqui também pediu especificamente uma cerveja jamaicana. Um tipo de cerveja jamaicana. Ah, você tá brincando, Você tá cara. entendendo? Onde que vai encontrar essa cerveja jamaicana, cara? Não tinha. Aqui em Mogi Guaçu, na época, a gente não achou, você entende? Foi um Caramba. negócio para negociar com o cara e falar, não, pode ser uma brasileira mesmo. Ô, louco, Peguinho. O cara vem fazer um show e o cara quer cerveja jamaicana artesanal ainda. Pois é. Ah, é difícil, cara. Aí é tenso. Ô, Peguinho, fala pra mim, quais são as maiores dificuldades que você enfrenta, cara, no seu trabalho como produtor? Paulinho, eu diria que hoje, assim, a gente enfrenta, como em todas as áreas, né? Mas na área da cultura, a gente está saindo, está começando a sair, vamos dizer assim, de um momento muito complexo em relação a financiamento. Então, a cultura, ela tem uma característica um pouco específica, diferente de outras áreas, que assim, ela precisa de um apoio governamental. Você entende? Se você não tem apoio governamental, a cultura ela não anda do jeito que ela poderia andar e gerar tantos empregos. Então eu acho que a parte do financiamento aqui no Brasil ainda é uma coisa que engatinha muito, entendeu? A coisa do mecenato, ou seja, a empresa, ela ao invés de pegar o imposto e dar para o governo, ela financia um projeto cultural. Isso está começando a girar no Brasil ainda, infelizmente. Então esse é um primeiro problema. Um segundo problema, e aí eu tomo até a liberdade de fazer uma crítica. Fica à vontade. Uma aqui, crítica meio. Não, balaio show é liberdade total. Beleza, Livre! maravilha. Que é uma crítica até meio perigosa para a minha profissão, porque eu trabalho com artistas, você entende? Mas assim, muitos artistas são acomodados. Eles não querem se profissionalizar. E hoje é essencial que você se profissionalize, você entende? Como seria essa profissionalização que você está se referindo aí? Paulinho, desde você correr atrás de tirar a microempresa individual, de você Sim. conseguir um CNPJ... Acho que seria o primeiro passo. Exatamente. Então, MEI, né? Assim, dá pra gente fazer uma discussão enorme sobre a pejotização, a precarização do trabalhador. Acho que não é o momento aqui. Sim. Mas o fato é, hoje se você não tem um CNPJ, é muito difícil você conseguir acessar diversos programas, tanto do governo quanto de privados, de empresas privadas. A gente teve uma ocasião aqui com uma grande empresa, isso há 3 meses, procurou pessoas para patrocinar projetos e essas pessoas só tinham projetos aprovados pelo CPF delas e não tinham CNPJ. Essa empresa não pôde patrocinar porque uma das políticas dessa empresa é patrocinar só projetos de CNPJ. Tem que ter o CNPJ. Então, né? sem uma empresa aberta, sem pelo Sim. menos um microempreendedor individual, é muito difícil para o artista ele alçar a carreira dele, você entende? Então, esse é um começo. Outra coisa é fazer curso de gestão de carreira, você entende? É contratar pessoas que trabalham com isso. Um outro erro muito comum é o artista achar que ele deve fazer tudo na carreira dele. E não dá certo. Se você quer ser um bom profissional no palco, você tem que contratar um produtor. De preferência, você tem que contratar um advogado, um produtor, um contador, você entende? Se der, montar uma equipe completa. Mas geralmente é o produtor que vai fazer o papel dessa equipe completa no começo de uma carreira, você entende? Entendi. Então acho que os 2 grandes problemas que a gente enfrenta hoje no mercado cultural é esse. Falta de financiamento de um lado e assim, a gente tem muita gente muito talentosa que não se profissionaliza. E aí fica muito difícil para a gente conseguir fazer o nosso trabalho e fazer a coisa acontecer mesmo. Foi o que você falou, né, no começo. Eu acho que é o comodismo, né? Os artistas já se acomodaram tanto com o que eles já estão fazendo há um tempo. Eu acho que eles acreditam que não precisa de mais nada, não precisa nem subir mais. Eles estão parados aí, ó. Parados numa linha, não quer subir. Ah, tá bom do jeito que tá, o cachê que a gente tá recebendo tá ótimo. Não tem ambição de querer se apresentar em lugares diferentes, programas de televisão, né? É isso. Eu acredito e que é tudo isso, bem né? se for isso, entendeu? Tudo bem. O grande isso. problema é depois de alguns anos o cara fala, pô, mas não deu nada certo, tal. Não deu nada certo porque também faltou um pouco de investimento da sua parte. E eu nem, não da sua, mas eu nem estou falando de investimento financeiro, você tá entendendo? Eu estou falando de investimento de tempo ali, de você dedicar, de você fazer um corte diferente no cabelo, entendeu? De você procurar desenvolver com o seu público uma relação orgânica, você entende? Então assim... Entendi. Não é fácil. Nesse caso, você, como
quer passar para os artistas que existe uma forma de poder seguir o caminho artístico sem ficar nesse comodismo? Quais são os tipos de parceria que você tem com eles? Você tem algum tipo de parceria com os artistas? Você faz, tipo, por exemplo, reuniões, tem grupos? Eu sei que você tem um grupo no WhatsApp muito conhecido aí, eu queria que você falasse um pouquinho também do Grupo Cuca. Você acredita que esse tipo de trabalho ajuda a envolver mais as pessoas e eles a entenderem que precisa de um produtor na carreira? Com certeza, com certeza. Você citou o caso do Cuca. O Cuca é um coletivo que nasceu em 2020, justamente pelo ensejo da Lei Aldir Blanc, que agora a gente está num novo momento que a Lei Paulo Gustavo está sendo promulgada. A gente já vai falar sobre ela. Legal. O Cuca é um coletivo de artistas da região da Baixa Mogiana. A gente tem cerca de 180 pessoas reunidas num grupo de WhatsApp, como você disse, mas é muito mais do que isso. A gente tem uma atuação no sentido da formação de público e na formação também dos próprios artistas, entendeu? Então, além de oferecer assessoria, consultorias e mentorias para os artistas, a gente também sempre divulga cursos, oportunidades de emprego, entendeu? Para o pessoal ver que existe sim a possibilidade de profissionalização dentro do mercado da cultura. Existe gente que vive disso e não necessariamente é famoso, você entende? Existem pessoas que têm bons salários, não exorbitantes, mas bons salários, e vivem aí de PROAC, de PRONAC, que são leis de incentivo fiscal, que estão agora atentas para a coisa da Lei Paulo Gustavo, para a Lei Aldir Blanc, que vai acontecer de novo. E, inclusive, vamos entrar um pouco na Paulo Gustavo? Sim, pode. Sobre Claro. a Paulo Gustavo, queria contar para você que eu acabei de lançar hoje mesmo, no dia da gravação, um e-book, que é um mini curso, que conta o passo a passo para um projeto de sucesso na Lei Paulo Gustavo. E por que eu tive essa ideia e por que eu tenho a segurança de fazer um curso desse? Além de ter sido uma das pessoas que operacionalizou a Lei Aldir Blanc aqui em Mogi Guaçu, ou seja, botei em prática a Lei Aldir Blanc aqui no Guaçu, eu tenho mais de 10 anos de experiência na coisa da redação e na execução de projetos. E eu percebo que algumas coisas atravancam o artista na hora dele fazer o projeto dele. Então é por isso que eu lancei esse livro, que é uma introdução para a pessoa pegar o básico, o passo a passo, para ela fazer qualquer projeto cultural. Mas nesse caso está com foco na Lei Paulo Gustavo. O que é essa Lei Paulo Gustavo? A Lei Paulo Gustavo é uma ação emergencial, é uma lei que foi promulgada em junho do ano passado, de 2022, que vai ser executada agora. Ela vai injetar 3,8 bilhões de reais na economia do país. É muita grana. Muita grana. Praticamente todos os 5.600 e tantos municípios do país vão receber. Inclusive, anteontem foi o último dia para fazer a adesão e a gente tem uma adesão de 98%. É o primeiro programa de transferência de renda especial, é uma transferência fundo a fundo que a gente chama, da cultura desse tamanho e que chega para tantas cidades. Ô, Peguinho, desculpa te cortar. Imagina, que isso eu falo demais. É dividido você falou por municípios, como é que funciona? Depende do número de artistas de determinada cidade. É assim que funciona? Como é que funciona essa grana, a distribuição desse dinheiro total? Não é por número de artistas, e sim por número de habitantes. Número de habitantes. Isso. Então, por exemplo, Mogi Guaçu. Mogi Guaçu entrou nessa. Entrou, tá beleza. aprovado o plano de trabalho, beleza. Certo. Vai receber cerca de 1.300.000. 1.300.000 reais. 300 mil, hein? Aí, guaçuanos aí, artistas, fiquem espertos aí, ó. Prestem atenção, ó. Cara, esse podcast de hoje é muito importante para você, artista de qualquer segmento, né? Qualquer segmento. Musical, teatral, circense, tudo, galera. Ó, presta atenção nesse podcast que vai abrir a sua mente aí, ó. Se você quiser, se você já tem um trabalho, vai estar desenvolvendo um trabalho, ó. O Rodrigo Peguinho tá aqui justamente para tirar todas essas dúvidas para vocês aí. Paulinho, tem um detalhe muito importante que é o seguinte, como 70% dessa verba, desses 3 bilhões e 800 milhões, vieram do fundo setorial do audiovisual, e isso significa que 70% da verba vai ser pro audiovisual. Tá? Só que 30% é para todas as demais áreas. Ah, mas então é só para fazer clipe, é só para fazer podcast? Não necessariamente. Se o seu produto cultural principal for um audiovisual, ele se encaixa na categoria do audiovisual. Então, por exemplo, você fazer um audiovisual de um número de circo, você não pode só filmar um número do circo. A interpretação, a ação circense, ela tem que estar misturada com a produção audiovisual. Isso encaixa no 70%, isso encaixa no audiovisual. E na maioria das cidades, isso fica a critério de cada município, mas eu entendo que Mogi Guaçu vai fazer assim também.
cada pessoa ou cada CNPJ vai poder cadastrar 2 projetos. Um no audiovisual e um nas demais áreas. Legal. Ô Peguinho, então, deixa eu ver se eu entendi. Eu quero participar desse projeto, aí eu tenho que desenvolver todo esse trabalho, mas aí eu tenho que procurar, por exemplo, uma empresa de audiovisual para fazer todo um clipe de uma música minha, por exemplo. É assim que funciona? Isso. Eu vou atrás dessa empresa, mas só que daí eu não vou ter esse recurso já de imediato, né? Recurso é depois, se for aprovado. Exatamente, É isso? exatamente. Então, a pessoa que trabalhar junto com você já tem que entender que pode também não dar certo. Exato. Vai todo mundo entrar junto aí. A produção, tipo, a pessoa que um fotógrafo, tirar altas fotos, que faz os vídeos, vai já sabendo, ó, vou fazer com você as suas músicas, Paulinho, vou fazer um videoclipe super legal, um exemplo, que eu até me coloquei no exemplo. E aí depois, precisa de uma aprovação, é assim, né? Isso, perfeito. Aí se der certo, aí como é que fica depois essa... deu certo. Esse dinheiro que recebe cai na conta da pessoa que entrou lá com o seu CNPJ? É isso? Isso. A pessoa pode escrever ou CNPJ ou CPF, tá? Vão ter as 2 categorias. Geralmente é melhor o CNPJ porque você paga menos imposto, entendeu? E então é assim, a pessoa ela tem uma ideia, ela quer tirar do papel essa ideia, ela entra em contato comigo, com qualquer outro produtor. A gente faz a mentoria, ou seja, eu auxilio a pessoa a redigir o projeto dela. Eu não escrevo o projeto para ela. Tá. Como é que eu vou escrever o seu projeto? O seu projeto está na sua cabeça, você entende? Não tem como fazer uma redação completa do projeto do artista. Então o artista me procura, eu ajudo, faço essa mentoria para ele escrever o projeto dele. Esse projeto ele já vai estar de acordo com o edital que já vai ter sido lançado pela Secretaria de Cultura. E tem um detalhe, vai ter a nível municipal, mas também vai ter a nível estadual. Todos os 27 estados do Brasil também vão receber verba e também vão fazer editais estaduais, cujos valores serão bem maiores, você entende? Então assim, a pessoa me procura, a gente pega o projeto dela, dá aquela mexida, dá aquele tapa no projeto dela, deixa adequado para o edital. A gente vai concorrer com outras pessoas, entendeu? Naquele edital. Sendo contemplado, a pessoa recebe a verba e executa o projeto. Não é tão fácil pegar a verba e não é assim. Você tem que pegar a nota fiscal de tudo. Tudo que você for consumir de mercado, você tem que ter a nota fiscal, entendeu? Tem alguns detalhes, mas assim, a grana vem, a grana provavelmente vão ser valores bem legais para você executar projetos que estão engavetados, entendeu? Então a hora é agora. Tá, entendi. E na sua mentoria que você falou, através do seu e-book, você explica tudo. Tudo detalhadamente. Isso. O e-book, na verdade, ele é centrado num passo a passo para você escrever seu projeto. Um passo a passo. Aí você vai ter um contato inicial com como você vai fazer o seu projeto. E se você tiver dúvidas, aí você me contacta e aí a gente conversa para um valor legal para ambas as partes. Para aí sim eu fazer essa mentoria personalizada. Pessoal, pela nossa conversa, às vezes o pessoal de casa começa a distorcer o nosso assunto e já entender que é tudo assim, eu vou ligar para o Rodrigo Peguim para ele me ajudar. Gente, tem um custo para tudo. Você quer uma mentoria, você quer todas as explicações. Foi o que você falou. Você vai ajudar a pessoa, você vai montar através do que ela te passou. Você vai redesenhar, vamos dizer assim, e assim vai enviar, né? E tudo isso tem um custo, mas também não precisa falar desse valor, que é um valor particular. A pessoa acha que vai te procurar depois, aí você explica certinho. Isso. Quando a pessoa compra o seu e-book, você também tem, além da pessoa, na casa dela, ela vai ler, ela vai fuçar até o último momento, mas ela tem acesso com você no particular? Depois que você falou, tem. Você abriu esse espaço ou não? Para bater esse papo com a pessoa? Tá com alguma dúvida, de repente? Olha, Paulinho, eu deixei meu e-mail, eu não deixei o telefone. Tá, porque e-book é e-book, né? E-book a pessoa vai ler lá, tudo certinho. Tá. Se ficou alguma dúvida, aí sim você manda um e-mail, a gente conversa pra, entendeu, adaptar um negócio. Porque, cara, não tem como a gente não cobrar por um trabalho nosso, entende? Sim. E a gente está num setor, que é o setor cultural, que as pessoas elas têm uma ilusão de que nós temos que trabalhar por amor. A gente trabalha também por amor, entendeu? Mas não dá pra gente pagar a conta com amor. Nossa, não dá pra eu mandar um abraço pra Electro, você entende? Verdade, a Electro não vai aceitar um beijo da minha parte, você entende? Então, assim, é a mesma coisa. A gente...
É algo complexo, a gente sabe que as pessoas evitam pagar esse tipo de serviço, mas é essencial. O salto na carreira, ele é muito grande, você entende? Porque você vai começar a acessar, eu vou falar rapidinho aqui, Tá. Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, PROAC, PRONAC, Prosas, entre vários outros editais, você entende? São várias coisas que você já recebe a verba e depois você vai fazer seu projeto, cara. É coisa maravilhosa. E tem que apresentar isso depois. Você vai receber, aprovou. A dinheiro caiu na conta para você desenvolver todo o trabalho. Exato. Vai ter que pagar todo mundo que, né, Exato. que te ajudou. Aí você tem que ter as apresentações também depois, né? Acredito, né? Sim. Aí vai depender do projeto que você colocou. Depende. Que você vai fazer uma turnê com 5 shows da Balaio Doido, por exemplo. Você tem que fazer esses 5 shows. Se você fizer 4, você tem que justificar por que você só fez 4. Se você não fizer nenhum show, você vai ser processado pelo Estado, porque você está usando... Porque você pegou o você dinheiro, pegou dinheiro né? público. Você pegou o dinheiro, você tem que... Né? Você tem que colocar a finalidade desse dinheiro que você pegou ali. Qual foi, né? Foi 5 shows, são 5 shows. Então, assim, né? quando eu falo que é uma coisa tranquila se você tiver seriedade, se você tiver responsabilidade e planejamento. Porque dinheiro público é uma coisa muito séria, você entende? Nossa, então, a partir do momento que a pessoa pega e não executa o projeto, ela vai ter problemas sérios com a justiça. Derruba até prefeito, hein? Falar em off aqui, ó, leitura labial, derruba até prefeito, esse negócio dá um problema aí. Tá? Improbidade forte. Improbidade ferradona. Ô Peguinho, quando você fala em lei Aldir Blanc, qual é a relação e qual é a diferença em lei Aldir Blanc e aquela lei antiga que a gente tinha, que é, como chama que você citou aí, antes e a Paulo Gustavo, né? Paulo Gustavo é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A gente passou por uma experiência muito traumática, né, recentemente no mundo todo, a pandemia, e a Lei Aldir Blanc, ela foi a primeira edição de uma lei de auxílio emergencial para a área da cultura. Muitos brasileiros, esses trabalhadores da cultura, não foram eleitos para receber o auxílio emergencial geral. Entendeu? Então precisou-se fazer um auxílio emergencial específico para a cultura. Então a Lei Aldir Blanc, ela veio para realmente botar dinheiro no bolso do artista, só que no sentido de fazer com que ele pudesse comprar sua própria comida, com que ele pudesse manter sua própria subsistência. Então, assim, a verba que chegou na mão do artista não foi para ele comprar um violão caríssimo, foi para ele pagar as contas do mercado. Então, só em Mogi Guaçu foi mais de R$1.060.000 que a Lei Aldir Blanc inseriu na economia de Mogi Guaçu, você entende? Aqueceu a economia de Mogi Guaçu num momento muito tenso da nossa economia. E foi pago esse valor total, foi pago? Foi executado cerca de R$1.030.000, isso tem que ser perguntado para a Secretaria de Cultura. Desculpa. Porque alguns projetos, eles não foram 100% executados, mas assim, isso é tudo acessível, entendeu? Existe na transparência, foi tudo bem feito nesse sentido. Acontece o seguinte, a Lei Aldir Blanc ela não foi suficiente. Além disso, existia, né, um superávit, ou seja, tinha grana parada dentro de algumas contas ligadas à cultura no governo federal. O Fundo Setorial do Audiovisual, que eu te falei que tinha quase 2 bilhões, e mais 1,8 bilhão que eles foram catando ali para fazer a Lei Paulo Gustavo. O Aldir Blanc foi o autor do Bêbado e Equilibrista, que é uma canção muito famosa da nossa música brasileira, e o Paulo Gustavo, que faleceu no começo da pandemia, e o Paulo Gustavo, todo mundo conhece, também faleceu durante a pandemia. Infelizmente, uma morte completamente evitável, diga-se de passagem, mas vamos voltar para o que interessa aqui. E aí, resolveu-se homenagear o Paulo Gustavo com uma lei que é voltada para o setor audiovisual e para a cultura em geral. Então, essas duas primeiras edições, a Lei Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, elas ainda têm uma característica de ação emergencial. Você entende? Para mitigar, ou seja, para diminuir os efeitos da pandemia no setor da cultura. Porém, nós tivemos uma grande vitória no Congresso Nacional, que foi a instituição da chamada Lei Aldir Blanc II. A Lei Aldir Blanc II, ela se transformou num programa cultural. Ou seja, durante os próximos 5 anos, nós teremos 5 edições da Lei Aldir Blanc II. Começa no ano que vem, 2024, 5, e vamos por 5 anos. Então virou agora um programa de governo, virou uma coisa que tende a ser constante, pelo menos pelos próximos 5 anos. Então é o primeiro momento da história da produção cultural brasileira que a gente tem a perspectiva de poder se planejar pelos próximos 5 anos, de saber mais ou menos quanto vai ter no mercado para a gente fazer nossas produções, entendeu? Então assim, todas as leis estão intrinsecamente ligadas, porém cada uma tem a sua característica.
Entendi perfeitamente. Então quer dizer que durante 5 anos, a partir do ano que vem, né? Se você apresentar todo aquele trabalho legal que você já vem fazendo, você tem direito a receber né? Exatamente. Simplificando é isso. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que aqui no programa dificilmente eu falo de política, porque eu não gosto de falar desse assunto. Tem as pessoas que já falam sobre isso todos os dias. Mas por que você acha que essa lei não apareceu agora, cara? Assim, por que antes não? O que você acha que acontece com as pessoas? Falta de... Pensa em educação, pensa em saúde, quando pensa, né? Em segurança, mas a cultura não pensa, cara. O que você me fala disso, cara? Olha, Paulinho, eu acho que a gente não tem tempo para fazer uma análise aprofundada disso. Então, acho que eu vou até me furtar a responder a sua questão. Claro. E eu vou para um outro lado. Eu acho que eu vou reforçar o que você está querendo dizer. Por que as pessoas não pensam na cultura, sendo que o setor da economia criativa representa 3% do PIB brasileiro? Você sabia que isso é mais do que a indústria automobilística? Caramba! O setor da economia criativa emprega uma quantidade de pessoas que 7 outros setores de produção juntos empregam, você entende? Então tem muito dinheiro, tem muito desenvolvimento econômico ligado à cultura. Eu vou dar um exemplo muito simples e histórico que hoje já está consolidado, então é fácil de entender. O cinema norte-americano só se tornou o que se tornou por conta de investimento público no pós-guerra, na Segunda Guerra. A partir de 1945 virou uma máquina de propaganda o cinema americano. Tá aí o que é até hoje. Até hoje, né? Vou para um outro exemplo, mais recente. Olha a Coreia do Sul, lógico. A Coreia do Sul hoje, o K-pop tá bombando para tudo quanto é lugar. A Coreia do Sul ganhou um Oscar com Parasita, você entende? O que foi isso? Investimento estatal. Investimento. Você entende? Então, assim, eu não sei dizer, ou a gente não consegue fazer uma análise Claro. nesse pequeno tempo, mas é uma grande estupidez política não investir em cultura, você entende? A gente está num momento peculiar, assim, a gente tem um momento de ousar e transformar a nossa realidade e mais do que isso, cara, a cultura, ela é totalmente sustentável. A gente está com esse papo de sustentabilidade e tal. Não há setor mais sustentável que a cultura. Sabe por quê? Qual que é a matéria-prima do setor cultural? É a criatividade. E a criatividade humana, ela é infinita. Ela é infinita. Cara, adorei o que você falou, cara. Meu, sensacional, cara. Mas você sabe que a cultura, ela é sempre vista por último, assim. Não tem muito valor, né? As pessoas observam tudo. A hora que chega na cultura. Uma festa, por exemplo, dando um exemplo. A pessoa pensa no bolo, pensa nos convidados, pensa em tudo, no quem vai servir a festa. A hora que chega no artista, ela te liga e fala assim, vou fazer uma festa, você pode vir tocar? Posso? Aquela conversa de uns 10 minutos, fala tudo da festa. Não, vai ser assim, vai ser num salão tal. Aí chega na hora daquele ponto fatal. Qual é seu cachê, né? Aí você fala o seu cachê. Nossa, mas tá caro. Ah, então deixa. Depois que você fala tudo, de toda a sua experiência, seu currículo musical, tudo. Ah, então deixa então. Ah, eu achei que... Nossa, assim não dá, né? E se você vier em... Aí começa, né? Diminuir, assim, né? Até rebaixar a gente. Vierem 3 músicos, tem um disco... Meu, é um trabalho, cara. É meu trabalho. Trabalho as pessoas. A gente fica cabreiro. Imagina quantas cabreiragens você não fica também, né? Cara, e fica cabreiro com razão, né, cara? Mas desmerecendo uma parte importantíssima. Vai fazer uma festa sem música. Ainda, falando sobre pandemia, que a gente estava falando agora, mas eu vou pegar um gancho no que você estava falando. Eu tive uma discussão de Facebook, como as infinitas que todo mundo aqui deve ter tido, com uma pessoa que estava dizendo, mas eu preciso de médico, mas eu não preciso de artista. Aí eu perguntei para ele, quantas vezes você foi no médico? 2. Quantos artistas você viu por dia na Netflix? Quantos artistas por dia você ouviu no YouTube, no Spotify, você entende? Nossa, foi o que você falou, é tão infinito, é amplo. A todo momento a gente está envolvido com a cultura. Perfeito. De repente você pega o Spotify lá, tem um lançamento de um cara aqui e tal. Meu, que legal, gostou, já compartilha a todo momento. Entendeu? Então a gente tem que se valorizar mais. A gente que é desse setor, a gente tem que bater o pé e falar, não, eu não vou tocar de graça. Cara, quanto vale seu instrumento, quanto vale sua preparação, quanto vale seu histórico? Que isso, meu amigo. Exatamente. Não, a gente tem que se recusar a trabalhar de graça, galera. Que isso. Pessoal de casa, atenção contratantes. Ó, Ronaldão, dá uma puxada na tela aí, ó. Puxa pra mim aí, tá? Ó, seguinte,
Contratantes, por favor, valorizem os seus artistas, valorizem os músicos que vocês têm que, até o momento, estão servindo você e servindo todo o seu público aí, ó. Mas valoriza mesmo. Pede pra tocar mais, ô Peguinho, ó, tu pode tocar mais 2 horinhas e você, todo tranquilo, tá bom, tudo bem. Chega no final lá, eu poderia movimentar, ajudar, né, o artista, assim, com, né, no cachê ali e tal, toquei mais 2 horas. Não, fica na mesma coisa, tá tudo bem, tanto faz, né, ele tocou ali, ele é legal, né, valoriza. Mas tem que mudar essa concepção aí dos donos das casas de shows, sabe, do festa particular, sabe, tá tenso, cara. Tem que mudar essa história. Concordo, e depende muito da gente. Se a gente tem que bater o pé e deixar de tocar naquele boteco que paga 300, você entende? E, enfim, até conseguir o cachê que você merece, que você quer mesmo, cara. Pô. E eu falo pros meus amigos que ainda continuam nessa vibe de fazer apresentações com cachê pequeno, achando que, não, eu preciso entrar naquela casa. Não, você não precisa entrar, porque se o cara já te ligou, porque você já foi visto de alguma maneira. Você não tem que apresentar mais nada, você tem que fazer o seu trabalho só. Mas é duro, hein? É duro. Eu acho que o músico eu acho que são as cabeças mais duras. Professor também é muito difícil de lidar. Eu sou professor também. Professor e músico. Professor e músico. Meu, todo mundo fala de classes unidas. Você vê todo mundo aí se manifestando quando tem as greves. Tal, às vezes faz greve porque realmente é o momento tal, mas o professor nessa hora, na escola, um exemplo, já até falando da escola, né, tipo, eu não vou entrar em greve porque o outro não vai entrar, se você não entrar, não vou entrar, tem que ser mais unido, todo mundo, cara, as classes, músicos, artistas, tem que dar a mão, vamos embora, vamos junto, agora que a gente vai vencer essa batalha, né, que estamos conseguindo, né, com essas leis que estão saindo, movimentando, mas precisa da cabeça das pessoas, assim, ó, vamos, eu vou embarcar nessa. E não achar que é simplesmente, como eu já falei com você na hora que a gente estava batendo um papo antes do programa, que quando você fazia as reuniões e tal, as pessoas criticavam, né? Criticavam você porque, não, mas tem que fazer de graça o serviço, né? Tem que fazer de graça, tudo tem que ser o valor e tal. Tá ajudando, né? Cara, isso não tem nada de mercenário nisso, entendeu? Você precisa pagar a conta e o que você recebe você vai gastar no mercado, enfim. Uma coisa assim. Peguinho, é o seguinte, você acha que o que falta no Brasil, assim, ó, o que tá faltando no Brasil é fazer igual os americanos estão fazendo hoje? Greve de roteiristas e artistas? Olha, Paulinho, eu sou sempre a favor da movimentação organizada de todas as classes, você entende? A gente tem uma coisa que é assim, a gente acha que o poder público é uma coisa acima de nós. O poder público é a gente, matando o português aqui, mas o poder público, ele é uma extensão de nós, sociedade civil, você entende? Então, assim, eles foram colocados lá para defender os nossos interesses. E a partir do momento, no Brasil, a partir do momento que eles sobem na cadeira, eles mudam completamente, você entende? E isso a gente tem que dar um jeito de mudar isso. E o único jeito de mudar as coisas é fazendo pressão. A pressão política é o único modo de você fazer qualquer alteração. A Lei Aldir Blanc só passou por conta de pressão. A Lei Paulo Gustavo só passou por conta de uma mobilização enorme no setor como um todo. Então, sim, a gente precisa se unir. Eu acho que o CUCA, o Coletivo de Cidades Unidas pela Cultura e pela Arte, é um desses caminhos. Convoco todo mundo que tiver afim, vem participar com a gente. Rola muita informação legal lá, entendeu? Então, sim, cara, a gente tem que se juntar, tem que fazer barulho, tem que pressionar. E eu não estou falando a favor ou contra um ou outro político, você entende? A coisa toda é a gente mudar o sistema de fazer as coisas. Não estou falando de mudar para sistema comunista, capitalista, não é isso, você entende? É a gente se unir e mostrar a nossa força, mostrar que a gente tá unido mesmo e que a gente tem voz. E, cara, se tem uma coisa que artista sabe fazer, é barulho, né? Barulho mesmo, hein? Que show, que top. O pessoal que quer entrar no Cuca, como é que faz? Olha, dá para procurar a gente nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, Coletivo Cuca ou Cuca Cultural. WhatsApp também, dá? O WhatsApp também, dá para entrar em contato comigo no WhatsApp, que eu acho que vai ser o caminho mais fácil, né? Depois a gente consegue colocar tanto o WhatsApp quanto o link do meu livro aqui, Legal, né? pode colocar sim. Claro, você fica à vontade aí para você falar também, o Ronaldo depois coloca aí para você, sem problema. Tranquilo. Vamos falar um pouquinho agora, queria dar uma mudança. A gente tá falando muito de lei, tá? Vamos deixar a lei mais pro finalzinho agora.
queria falar mais sobre você, né? De suas experiências e tal. Teve alguma experiência memorável que você falou assim, nossa, esse trabalho que eu fiz foi excepcional para minha vida, para minha carreira artística. Qual foi ele? Nossa, Paulinho, Dentre olha, os diversos que você já fez, né? Teve um marcante, assim, pra você na sua carreira? cara, e a gente nem falou disso aqui, eu sou formado em antropologia. Eu sou antropólogo, assim, bacana, de formação, eu não atuo na área, né? Mas por que eu tô te falando isso? Uma das experiências mais interessantes que eu tive no trabalho foi produzir um dos festivais internacionais de circo do Sesc, que é um festival conhecido mundialmente, um negócio de altíssimo nível. E nesse Festival Internacional de Circo do Sesc de 2017, eu produzi um grupo vietnamita. Então assim, eu passei 2 semanas convivendo diretamente com um grupo de 50 e tantos vietnamitas, pessoas de uma cultura completamente diferente, você entende? Que contavam a história do país com, enfim, ações circenses, com números circenses, muito ligados com bambu e com coisas tradicionais do Vietnã. Vieram com intérprete ou não? Não vieram com intérprete. Então eu tinha que fazer a tradução ali, eu e outras pessoas. Deles. Eu nem lembro exatamente que língua que eles falam, mas inglês, é vietnamita, é um vietnamita. Tá? Agora sim, a gente se comunicou em inglês, entendeu? Mas algumas pessoas ali não falavam inglês também. Tinha um senhor que falava muito bem francês, mas não falava o inglês, entende? Então foi uma coisa, Paulinho, que assim, é difícil explicar para as pessoas a importância que isso tem para mim, e muitas pessoas talvez não reconheçam, você entende? Mas para alguém que tem um background aí de estudo de cultura, você entende? Ter uma experiência dessa, caramba, cara, foi inesquecível, assim. Então eu andei no centro de São Paulo com eles explicando as coisas e tudo mais, e eles explicando as coisas deles, entendeu? Essa troca de informações, cara, né? Essa troca de cultura foi uma coisa maravilhosa, assim. E aí, assim, produzi viradas culturais, teve Moraes Moreira, Vanguard, Tulipa Ruiz, eu produzi, veio o grupo canadense, produzi Emicida na virada daqui, foi fantástico. Tá em alta ainda, cara, né? O Emicida, né? Pra quem é do teatro vai entender a dimensão disso. Eu entreguei uma garrafa de água em mãos de Fernanda Montenegro numa produção. Fernanda e ela me falou assim, eu até arrepiei, eu adoro essa mulher, cara. O que ela falou pra você? Obrigada, meu filho, foi só isso. Mas naquele momento eu me arrepiei. Puta, eu tô arrepiado de você contar essa história. Adoro essa mulher. Tá com quanto? 90? Ela tá com 90 e tantos, 94, eu acho. E ela foi simpática com você? Extremamente simpática. A rainha do teatro, né? Ela é a grande referência, né? Aquele filme lá, aquele filme com o menininho lá do Central do Brasil. Central do Brasil. Eu Clássico. acho que meu filho até assistiu também há pouco tempo, mostrei pra ele. É maravilhoso o jeito que ela atua. Ela é incrível. Incrível. Entendeu? Então, assim, essas vivências, elas são muito enriquecedoras, entendeu? Então já teve oportunidade engraçada, já... Nossa, o segurança do Banco do Brasil de Campinas já apontou a arma pra gente, achando que a gente estava pulando o banco, porque era uma intervenção de expressão corporal que eles subiam no muro. Ai, cara, nossa, que doideira. É cada coisa, assim, entendeu? Essa, que loucura, cara. Não, fiquei feliz de você contar essa história pro pessoal de casa aí. Você teve contato com a Fernanda Montenegro, cara. Nossa, foi um que privilégio, lindo, cara. assim. Que lindo, cara. Ela deve ser muito bacana, muito legal. A presença dessa mulher arrepia, não arrepia? Arrepia, cara. Ela tem uma força de vida, assim, entendeu? Uma potência de vida que é indescritível. É indescritível. E ela tá atuando ainda? Ela atua fortemente ainda. Caramba, cara. O pessoal do teatro costuma dizer que ela provavelmente vai falecer em cena e vai continuar atuando, você entende? Nossa senhora! Tá lá. Que legal. Ô, Peguinho, como que você enxerga o futuro da produção cultural e artística, tá? Existem áreas específicas que você acredita que ganharão destaque ou enfrentarão desafios? Olha, Paulinho, o futuro é uma perspectiva boa. A gente tem boas perspectivas pela frente, considerando o momento. Todo momento histórico de grande crise, ele traz depois de si um momento de grande profusão criativa. Então a gente assistiu isso com a Renascença, por exemplo. A gente assistiu isso mais recentemente depois da Segunda Guerra Mundial. O rock and roll é um produto direto da Segunda Guerra Mundial, daquele momento de crise, e as pessoas depois elas querem mais explodir, extravasar, e vem um momento de criatividade muito grande. Então eu vejo que o mercado ele tende a crescer bastante. Ele principalmente vai para um lado do audiovisual, e com audiovisual eu quero dizer desde a produção de games, passando pela produção de filmes, de curtas, de aplicativos também, você entende? Então tem toda essa coisa da informatização da coisa toda. Então assim,
é um momento de você investir numa carreira nesse sentido. Outras coisas, elas passam sempre por um processo de esquecimento, de apagamento. Então você perguntou de dificuldades. Penso eu que museus, infelizmente, eles vão enfrentar mais dificuldade. A literatura, ela tem que se reinventar, porque as pessoas elas estão perdendo cada vez mais o hábito de ler. Isso é um perigo para a gente enquanto civilização. Você entende? A gente está falando de questão civilizacional, aqui as pessoas precisam ler. Não é uma questão, eu gosto de ler. As pessoas precisam ler. Isso edifica o ser humano. Então, assim, eu acho que tem áreas que vão crescer demais e que a gente, enquanto produtor, enquanto artista, tem que saber como amarrar e costurar para que todas as áreas elas se beneficiem desse crescimento que a gente vai assistir nos próximos 5, 10 anos aí, entendeu? Tá certo, cara. Entendo perfeitamente você. Galera, é o seguinte, ó. Eu tenho que falar com o produtor, com o nosso produtor, nosso diretor, Daniel. Me dê mais 15 minutinhos do Balaio Show, pelo amor de Deus. A hora que a conversa está esquentando, a gente começa a chegar no nosso final aí do nosso programa. Ó, galera, conversei hoje com um cara muito legal. Peguinho, é o seguinte, cara, eu gostaria de agradecer você pela sua participação aqui no nosso podcast, tá? Continue assim, passando essas informações que você tem sobre a cultura para as pessoas, para que elas mudem essa cabeça, tá? E pensa assim, pensa para cima. Fala, eu vou conseguir os meus projetos, mas para isso precisa de uma mentoria e você tá aí para isso, tá? Eu vou deixar aqui agora esse tempinho para você falar as suas considerações finais. Pode falar do seu e-book também, pessoal. Pode passar o seu contato. O Balaio Show agora é seu. Fique à vontade, muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Valeu, Paulinho. Agradeço imensamente pelo convite. Opa. Foi um prazer estar aqui contigo, um prazer falar com o pessoal em casa. Gente, é isso. A gente tem pela frente uma série de desafios, mas a gente também tem muitas oportunidades agora, né? Então, eu queria agradecer aqui toda a atenção. Acabei hoje de lançar meu livro, é a minha primeira experiência, a minha primeira publicação de um livro. É um mini curso para fazer projetos para a Lei Paulo Gustavo. Tá bem mastigado, tá bem objetivo, não tem enrolação. Ali você vai ter um passo a passo, depois tem o formulário para você já ir preenchendo. É um formulário que provavelmente vai ser o que vai ser executado ali por quase todos os municípios, tá? Gente, vamos trabalhar, vamos juntar essa galera aí, vamos fazer muito festival, muita produção, muito show. Quem precisar falar comigo pode me encontrar no WhatsApp, é o 19 99740 3076. Eu sou diretor executivo da agência Quincan, que é a minha empresa de produção cultural. Então precisou de qualquer tipo de serviço de produção, mas principalmente esse voltado para a produção intelectual, para a redação, para a idealização do projeto, para a execução desses projetos, pode falar comigo. E vamos para cima, gente. Vamos para cima que o mundo é dos criativos. É isso aí, galera. Balaio Show vai ficando por aqui. Até uma próxima. Rodrigo, muito obrigado. Ó, sucesso no seu livro aí, tá bom? Valeu, Paulinho. Valeu, pessoal de casa. Um beijo. Tchau, tchau.